Olá pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, meu nome é Lucas Eriboni, sou especialista em educação internacional e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um país que vem ganhando muita popularidade entre os estudantes, principalmente estudantes que buscam um curso de graduação. É um país vizinho nosso, é a Argentina, ok? Então eu nem vou entrar muito em detalhes das diversas vantagens desse país, por exemplo, como cultura acolhedora, uma língua próxima ao português, que é fácil de aprender e chegar no nível de proficiência, no caso o espanhol, ótima infraestrutura de universidades, sejam públicas ou privadas, e reconhecimento a nível internacional. A gente tem universidades na Argentina que são top 100 do mundo, além de um excelente custo-benefício em termos de educação, ok? E dependendo da cidade que o estudante escolhe, o custo de vida também ele pode ser algo interessante ou até mais baixo, que dependendo da localização aqui no Brasil. Você tem cidades, por exemplo, como Buenos Aires, La Plata e Rosário, que acabaram sendo grandes centros universitários e muito buscado por estudantes aqui do Brasil. Um dos cursos que você já deve ter ouvido que é muito atrativo e os estudantes buscam muito na Argentina é o curso de medicina, principalmente por oferecer uma grade curricular muito próxima à grade brasileira, ter universidades que oferecem, né, a quantidade de horas exigidas pelo MEC e também por um alto reconhecimento a nível internacional. Okay? O que muitas pessoas não sabem, o que eu vou abordar no vídeo de hoje, é com respeito à parte da estrutura de ensino superior e os pré-requisitos, ok? Quando a gente pensa nas faculdades na Argentina, as faculdades, o governo argentino, ele oferece tanto uma estrutura privada como pública, que nem nós temos no Brasil. Consequentemente, as universidades públicas na Argentina, elas são gratuitas. Olha só que interessante, não sei se você sabia disso. E o brasileiro, ele pode usufruir desse benefício. Ou seja, se você quiser fazer a sua graduação na Argentina e escolher uma universidade pública, você não vai ter custo com a sua educação, apenas com o seu custo de vida, de moradia, alimentação, seu seguro, mas o seu curso em si, ele vai ser gratuito. Ok? Por que acontece isso? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma filtragem, que é o Enem ou o vestibular, para você entrar nas universidades. O governo argentino, ele entende que a educação a nível superior ela deve ser concedida para todos os cidadãos. E esse filtro, se o estudante tem a capacidade, tem um comprometimento de adquirir o diploma universitário, ele vai decorrer ao longo dos estudos e não antes dele entrar na faculdade. Okay? Eu já explico isso para vocês. Se a gente parar para pensar, qual que é o custo de uma universidade privada na Argentina? As universidades privadas, elas variam em média, tá? De 800 a R$ 1.500 por mês. E você tem dezenas de opções interessantes. Uma universidade privada que é muito conhecida pelos brasileiros e vale a pena vocês darem uma olhada é a Universidade de Barceló, que ela é bastante especializada em cursos da área da saúde, ok? Uma outra universidade que pode ser interessante é a Interamericana. Deem uma olhada, pesquisem, porque com certeza vai te surpreender as opções de cursos e a infraestrutura dessas instituições. Puxa, Lucas, mas me explica um pouco, se não tem vestibular, mas existe um filtro durante, como que funciona isso? Vamos lá. A maioria das universidades argentinas, elas vão exigir uma grade de matérias obrigatórias para que o estudante faça ao longo do primeiro ano. Essa grade de matérias, né, esse período, né, de filtragem, ele vai chamar CBC, ou Ciclo Básico Comum. O que é importante vocês saberem? Que dependendo da faculdade, esse ciclo básico ele pode ter uma menor ou maior duração e pode exigir algumas matérias específicas que variam de faculdade para faculdade e de curso para curso. Tá? Se a gente for tomar como exemplo a Universidade de Buenos Aires, que talvez seja a mais tradicional, a mais conhecida da Argentina e também com uma reputação muito grande na América do Sul, o ciclo básico nessa universidade ele vai ter uma duração de até 1 ano, ok? O que você vai precisar? Você vai precisar passar nas matérias e atingir uma pontuação mínima para que você possa iniciar o seu segundo ano na instituição com as matérias específicas do seu bacharel de escolha. Se a gente for falar um pouco mais detalhadamente sobre o que cai nesse ciclo básico, a UBA, Universidade de Buenos Aires, ela vai exigir 2 matérias obrigatórias, independente se você quer medicina, engenharia, comunicação, que é
Sociedade e Estado e Introdução ao Pensamento Científico. Depois, ela vai exigir mais 2 matérias, né, macro da sua área de interesse e 2 matérias específicas da sua área de interesse. Então, existe uma variação de curso para que você, depois desse 1 ano, possa desbloquear e começar as matérias específicas da sua graduação. Ok? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Ah, Lucas, legal, mas quais são os pré-requisitos, né? Se o processo é bastante burocrático, quais são todos os documentos que eu vou precisar para ingressar em um curso a nível bacharel na Argentina? Então, vamos lá. Para começar, você vai precisar de um RG e, inevitavelmente, de um passaporte, ok? Então, se você não tem um passaporte, você pode obter isso através da Polícia Federal e o seu RG, principalmente, ele precisa ser atualizado. Não dá para ser aquele RG quando você tinha 5, 4, 6 anos de idade. Fora isso, você vai precisar ter em mãos o seu certificado de conclusão do ensino médio, mais o seu histórico escolar, ok? Carimbado pela Secretaria Estadual do seu estado emissor. O que é isso? Se você fez, por exemplo, o ensino médio em São Paulo, o carimbo tem que ser da Secretaria do Estado de São Paulo. Tudo bem? Outra coisa que você vai precisar é de um teste de proficiência em espanhol, no caso da UBA. Lembra que eu comentei que muitas universidades na Argentina ainda não exigem isso como um padrão, mas a UBA está exigindo começou a exigir nos últimos anos, que pode ser, por exemplo, o CIEL, que é um dos exames mais tradicionais, você vai precisar de uma pontuação ou um nível mínimo B2. Além disso, você vai precisar de uma certidão de antecedentes criminais, que você consegue também na Polícia Federal. Você vai precisar da sua carteirinha de vacinação, onde você vai ter que ter tomado febre amarela, antitetânica e hepatite B, ok? Você vai precisar também de um comprovante atualizado do seu endereço residencial. E assim que você chegar na universidade, para efeito de matrícula, ou seja, para você finalizar a sua matrícula presencialmente na universidade na Argentina, você vai ter que apresentar, né, um comprovante do seu domicílio no país, ou seja, onde você está residindo na Argentina, e isso você consegue através de uma delegacia mais próxima da sua residência. Tá? Então, se você estiver em Buenos Aires, você vai pegar isso através de uma delegacia localizada em Buenos Aires. Você vai precisar também apresentar o seu DNI, que é o seu Documento Nacional de Identidade, que é praticamente o seu visto. Isso você consegue, tá, no Departamento de Imigrações da Argentina. A dica que eu dou, planeje isso com antecedência. Tá? Procure fazer essa marcação com antecedência, porque assim que você chega no país, você tem um tempo determinado para poder apresentar essa documentação. Assim como esses documentos para efeito de matrícula. Então tem alguns documentos que você já pode enviar e outros que você tem que apresentar fisicamente uma vez que você chega na instituição para oficializar a sua matrícula e assim começar na universidade. Então, pessoal, a Argentina pode ser um excelente país para que você adquira uma educação a nível internacional. Existem faculdades entre as top 100 do mundo, que nem a UBA, né? Atual 65 pelo QS World Ranking. Você vai ter um excelente custo-benefício, principalmente na universidade pública, onde o seu custo de vida vai ser a sua principal despesa. Tá? Hoje, só para dar aí um pouco de direcionamento para vocês, se a gente pega, por exemplo, Buenos Aires, o custo de vida que é aconselhável para efeitos de moradia, alimentação e despesas pessoais é algo entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Lógico, se você for em algumas outras cidades, por exemplo, Rosário, você vai ter o custo de vida um pouco mais baixo. Mas isso é apenas uma base para que você possa melhor se programar. E se você quer, por exemplo, medicina ou algum outro curso que é muito competitivo no Brasil, pode ser uma excelente opção você buscar a Argentina pela facilidade no processo admissional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu possa ter trazido boas informações, dado uma luz com alguns pontos sobre o processo argentino, mas se você ficou com dúvida, me escreva, me envie uma mensagem e eu estarei sempre disponível para poder respondê-los. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.